Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma edição do nosso podcast Cidade Comunidade, trazendo informações das comunidades aqui da nossa cidade e as pessoas que fazem diferença dentro dessas comunidades. No nosso segundo episódio, a minha convidada de hoje é a Tatiana Gomes Wessler. Acertei? Isso. A Tatiana, ela é engenheira civil e vai falar aí a respeito de um programa de saneamento básico, né, que ajuda a população aqui de Criciúma. Mas antes, Tati, quero te agradecer, tá? Muito obrigado por ter aceito vir aqui no nosso podcast conversar um pouquinho pra gente. E eu quero que tu comece contando um pouquinho da tua história, né? Engenheira civil, sobre a tua faculdade, como tu chegou neste momento de estar aqui hoje. Isso, imagina, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. É a primeira vez no podcast, né, como eu já tinha falado, mas estou muito, muito feliz pela participação. Então, na minha trajetória, hoje a gente trabalha com esse programa Trato por Criciúma, né? E eu trabalho numa empresa terceirizada, então, pela Casan. Esse projeto é da Casan. É o trato pelo saneamento, né? Que tem por outras cidades de Santa Catarina, em que a Casan também atua como companhia. E eu trabalho, então, fazendo a gestão desse contrato com uma empresa terceirizada, que é a Tec Civil Construções. A Tec Civil é uma empresa de Balneário Camboriú, que atua aqui em Criciúma também, com essa terceirização da Casan. A gente já trabalhou no Se Liga na Rede, foi onde eu comecei trabalhando na Tec Civil, então em 2018. Eu era estagiária e esse programa tinha outro nome, era Se Liga na Rede, né? E agora, como a Casan quis padronizar, ela fez Trato pelo Saneamento. Então, em cada cidade tem seu nome, Trato por Criciúma, lá em São José, Trato por São José, em Laguna, Trato por Laguna, então cada um adapta com o seu nome, né? Mas são todos falando do mesmo assunto. Do mesmo, isso, fazendo essa fiscalização, né, verificando se os imóveis estão conectados na rede e visando regularizar o saneamento da cidade, de cada um, no caso aqui de Criciúma, né? Então eu iniciei ali na Tec Civil em 2018 como estagiária desse programa, na época eu tinha outra engenheira que atuava. Eu fiquei 2 anos lá atuando, depois eu saí, fui para outras áreas, porque eu estava bem no início da faculdade, então eu queria experimentar outras áreas para ver se era realmente aquilo que eu queria, né? Então fui para outras áreas de topografia, construção civil, até que eu voltei, então, novamente para a Tec Civil, como engenheira já do Trato por Criciúma. Em 2022, eu retornei, então, para a Tec Civil já como engenheira. Na época, a engenheira tinha saído, em 2024, por aí, então retornei. E agora a gente está aí, então, com esse programa em ação, desde 2022 e que siga por mais alguns anos aí. Ô Tati, então o programa Trato por Criciúma, ele existe em todo o estado de Santa Catarina, mas você faz especificamente aqui de Criciúma? Isso, como é que funciona, né? A Casan, ela abre licitações, então, nessas cidades, em cada trato, em cada cidade, e aí as empresas participam, né? E de acordo com a licitação, a empresa ganhadora que assume naquela cidade. A Tec Civil, ela já atuou em outros tratos, mas no momento a gente está somente com o de Criciúma aqui, em ação. Né? Então, até tem um tempo determinado, ele tem até 2027, mas se prorroga por mais anos, né? Então, aqui, a Tec Civil, no momento, está só com o Trato por Criciúma e eu estou atuando só aqui também na cidade de Criciúma. Esse Trato por Criciúma, falando de saneamento básico, falando da rede de esgoto, é isso, né, Tati? Isso. Porque quando a gente fala em comunidade, pessoal, a gente fala de saúde da comunidade também. E saneamento básico é saúde para a população. Exatamente. Não só a questão de saúde para a população, mas a questão da cidade também, né? Saneamento básico hoje em dia é básico, né? No próprio nome já diz. Então, além de qualidade de vida, valoriza o imóvel, né? Já tem pesquisas que a cada R$1 investido em saúde economiza 4... Eu não lembro agora direito. Mas, enfim, economiza 4... desculpa. A cada R$1 investido em saneamento, economiza 4 em saúde. Então, é importante ter essa concepção, além de ser lei federal, né? A gente tem a lei 11.445, que é uma lei federal que, a partir do momento que você tem acesso à rede coletiva de esgoto, você deve se conectar a ela. Então, se você tem acesso à rede da companhia à disposição, você desativa o sistema individual, que é a fossa filtro
do sumidouro, que quando você não tem rede coletiva, você tem sistema individual, que é para onde o esgoto vai. Mas se você tem a rede coletiva, você deve se conectar a essa rede. Porque aí o esgoto vai ser tratado de maneira adequada e vai ser devolvido à natureza, menos prejudicial para a saúde. É isso que eu ia te perguntar. Por que a população tem que tirar essa rede individual e botar ela com essa rede do município? Porque a fossa, ela na verdade, o esgoto vai ser destinado a ela, mas nessa fossa depois vai ter o caminhão limpa a fossa, claro que vai destinar ele para um lugar adequado, mas de qualquer maneira há uma poluição no solo, né? Então ela é uma alternativa sim para quem não tem acesso à rede coletiva. Mas se você tem acesso à rede coletiva, é importante estar conectando, além da obrigatoriedade, por conta desse esgoto ser encaminhado para uma estação de tratamento de esgoto e lá tem todo o tratamento feito com esse esgoto para ele ser devolvido à natureza em condições mais adequadas, né? Então ele é devolvido aos rios, né, mares, enfim, de maneira menos poluente. Enquanto na fossa, quando você tem, ele não é tratado ali, né? Ele fica ali acumulando e vai poluindo o solo. Então por isso que a gente, quando tem acesso, desativa o sistema individual e coleta todo o esgoto para esse sistema coletivo. Tati, quando a gente fala da rede de esgoto, eu já tive a oportunidade também de ir ali no tratamento de esgoto, na Casan, que muitas pessoas têm por costume de jogar lixos na rede de esgoto. Sim, que eles encontram coisas absurdas na rede de esgoto. E a gente não tá falando aí, pessoal, só de papel higiênico, ou de fraldas, Não, a gente tá falando de geladeiras. A gente tá falando de pedaços de sofá. Isso realmente acontece, Tati? Muito. Porque o que eu vi é que realmente acontece. Muito. E é muito comum, infelizmente, tá? Como tu falou, não só papel higiênico, mas uma grande quantidade de papel também. E é importante lembrar que o papel, gente, ele não deve ser jogado na rede. Porque tem muita gente que acha que sim, né? Que a gente pode colocar. Realmente, em outros países, ok, existe um sistema adequado para isso. Mas aqui não. A gente não tem. Então, o papel ele é destinado ao lixo, né? Tudo que é lixo, todo resíduo sólido, ele é lixo. Ele não deve ser descartado na rede. Por quê? Porque a rede não está preparada para isso. O papel, quando a gente coloca ele na rede, por exemplo, eu vou colocar lá no vaso, vou dar a descarga, tudo bem, ele parece que ele se desmancha. Isso, se desmancha, mas na verdade não. Ele se transforma num sólido, ele vai endurecendo e ele se transforma num sólido que gruda na tubulação e causa obstrução na rede. Então, por isso que ele não deve ser destinado ao vaso sanitário e também não deve ser jogado em nenhum outro local que tenha a rede em aberto, né? Assim como também outros preservativo, como tu falou, tem muitos pedaços de pano, de roupa, a gente encontra muito lá na estação de tratamento, brinquedos, a gente encontra, assim, vários remédios, é incrível, assim, a quantidade de objetos que a gente encontra. Então é importante conscientizar a população de que resíduo sólido é lixo, não é esgoto. Esgoto é só aquilo que é líquido, que o ser humano gera, né? E o líquido, fora isso, não. É tudo destinado para o lixo. E é importante porque lá na frente a gente até tem um processo que tem na estação de tratamento, que tem a retirada desses materiais, porém impacta no sistema, né? Querendo ou não. Então é importante ter essa conscientização, cada um ter, para que a gente destine lixo no lixo e só o que gera esgoto ser destinado para o esgoto. E o próprio lixo já tem essa separação. Exatamente. Do que é reciclável, do que não é. Exatamente. O que é rejeito ali, que vai se desmanchar naturalmente na terra. O lixo já tem a parte de esgoto, então não seria diferente. Exatamente. É isso. Tati, e sobre o trato de Criciúma? Eu sei que existe mutirões que vocês fazem aí e vão nas casas conscientizando a população e falando a respeito desse trato de que as pessoas têm que fazer essa ligação de rede de esgoto. Como que funciona esse mutirão? Então, vamos lá desde o início, né? Lá em 2022, a gente iniciou, né, o nosso programa, o Trato por Criciúma, dando continuação ao Se Liga na Rede, que era de 2018, porém só mudou o nome, né? A gente inicia como, né? O nosso contato com o morador é fazendo a explicação do programa, conscientizando o porquê fazer essa correta conexão, dos benefícios que tem fazer a conexão na rede coletora e desativando o sistema individual. Então, a gente tem esse contato com o morador e naquele momento, se o morador está em casa, claro, a gente já marca uma inspeção para um horário que ele possa nos receber, para que a gente possa estar adentrando ao imóvel e fazendo os testes, verificando se o esgoto desse imóvel está conectado adequadamente na rede. Ou seja, a gente utiliza corrente alimentício, né, nos pontos que geram esgotos do imóvel, porque o corrente ele não é tóxico e também não suja, então a gente utiliza naqueles pontos que geram esgoto, e essa água diluída com corrente tem que chegar lá na caixa da Casan, que é aquela caixa que fica na calçada.
Então, se chegar tudo certinho, as caixas estiverem tudo dentro das normas, o imóvel está regular. Mas caso por alguma aventura não chegue ou algo esteja inconsistente ou fora da norma, aí a gente deixa um documento de regularização com todas as observações de irregularidades que esse imóvel tem para que ele possa saná-la. Então, a partir da primeira inspeção, que a gente faz essa visita e verifica, faz esses testes, ele tem 60 dias iniciais para estar fazendo essa correta conexão. Se nesses 60 dias ele não consegue fazer, a gente consegue prorrogar por mais 60. Então, a partir da primeira inspeção, 120 dias para estar fazendo a regularização necessária. Nesse meio tempo, não conseguiu? Aí sim, a gente tem a parceria com a vigilância sanitária, a gente encaminha para eles e eles vão ao imóvel, dão mais um prazo, mas se nesse prazo aí realmente não for sanada essa irregularização, aí é passível de multa e penalização. O que acontece? Desde 2022 a gente tem imóveis que ainda não sanaram essas regularizações, né? Então, estão com alguma irregularidade com a sua relação à conexão no sistema. Então, qual é o nosso objetivo com esse mutirão? Relembrá-los eles de que o programa está em ação ainda e que é necessário fazer essa correta conexão. Mesmo alguns imóveis já recebendo essas multas, né, essas penalizações, não isenta eles de não fazer essa conexão. Ele vai pagar a multa, porém ainda tem que fazer a correta conexão. Então, a gente vai nesses imóveis relembrar eles, orientar novamente que tem essa pendência, né, com a Casan, com a gente, com o sistema, e prestar toda a orientação necessária para que ele consiga fazer o quanto antes essa correta conexão. Tati, quando a gente fala de pessoas assim, que são mais vulneráveis, né? Que tem situação aí de vulnerabilidade, que talvez não tenha dinheiro para estar fazendo esse processo. Como é que funciona isso? Uhum. Então, a gente sempre orienta, não, por algumas condições financeiras, né, não conseguem entrar em contato com a Casan. A Casan tem alguns projetos, né, que podem estar auxiliando, diminuindo a taxa de água e também, consequentemente, de esgoto, porque hoje a taxa de esgoto é 100% da taxa de água. Então, existem algumas formas de estar reduzindo esses custos, tá? Então, a gente sempre orienta. Entra em contato com a Casan ou vai até mesmo a eles, procurar saber mais se existe alguma maneira, que eu sei que existe, e ver qual que se adequa mais à sua realidade, para estar fazendo essas regularizações e estar dentro das normas. Tati, você falou das multas, que acarreta multas. De que valor mínimo a valor máximo aí? Parte de 2.300, podendo chegar a 20 e poucos mil. Tudo vai depender do caso, se o imóvel ele é unifamiliar, se ele é um comércio, se ele é um prédio, né? Então, varia de acordo com a situação do imóvel, né? A categoria dele e qual é a irregularidade dele. Porque às vezes a gente tem até imóveis que estão conectados, a rede de esgoto, o esgoto está conectado diretamente no pluvial. Então, tem esgotos conectados diretamente no rio Criciúma. Então, inclusive, a gente já fez flagrantes disso, né? E a própria vigilância... Olha só que sério isso. Muito. Na época, a vigilância... Hoje é menos, né? Cada vez menos, porque as pessoas já estão se conscientizando. É muito importante isso, né? Mas ainda assim, pegamos no ano passado e aí a vigilância sanitária também entra já em ação, lacrando essa irregularidade, né? E, consequentemente, o imóvel já precisa fazer essa correta conexão. Então, dependendo aí da irregularidade que o imóvel tem, né? Essa multa, ela varia, partindo de 2.300. E como eu disse, mesmo que você pague a multa, ainda não te isenta de não fazer a regularização, né? Se você pagou a multa, ok, mas você não fez a regularização, pode correr juros sobre essa multa. Por quê? Porque você ainda está com pendências, né? E você ainda está, querendo ou não, infringindo leis e também fazendo crime ambiental, porque se tem alguma irregularidade é porque o seu esgoto ele ainda está indo de maneira adequada à rede ou até não está indo. Então, varia aí o valor dessa multa. Tati, e tem muitas casas aqui em Criciúma que estão irregulares, assim? Tem uma média de quantidade? Tem. A gente tem hoje mais de 1.900 imóveis, desde 2022, que estão irregulares, tá? A gente já passou em mais de 6.400 imóveis, né? Desses, 70% já estão regulares. É um valor bem expressivo, mas claro que cada vez mais a gente quer chegar a 100%, né? Porque saneamento básico, a gente quer colaborar cada vez mais com o sistema de esgoto, qualidade de vida e dos imóveis também. Mas existe, então, essa taxa de 30% que ainda está irregular, que é esses 1.900 imóveis. É importante também trazer o dado, né, de que desses 70% que estão regulares, mais da metade estavam irregulares e fizeram a regularização necessária. Então, tiveram essa consciência, né, e fizeram ali as regularizações, aquela pendência, conseguiram sanar. Então, é bem interessante
interessante. Fico muito feliz de falar isso, né? Mas claro que é um trabalho constante e conjunto com os moradores também, né? Para que a gente consiga atingir cada vez mais e chegar, quem sabe, a uns 100% aí de regularizações. E sobre os mutirões, Tati, quando vocês vão nas casas, vocês batem realmente de casa em casa e conversam com essas pessoas? Sei lá, a gente é fulano de tal, e eles têm deixado vocês entrar nos pátios para verificar isso? Sim, sim. Até por isso que o nosso primeiro contato é só explicando mesmo. A gente já não chega fazendo a inspeção, né? A gente explica como é que funciona a inspeção, explica o porquê que a gente tá ali atuando, né? E daí a gente marca um horário pra daí voltar nesse imóvel num dia horário que esse morador consiga nos atender melhor. E aí sim a gente entra dentro do imóvel para jogar os correntes naqueles pontos que geram esgoto, tá? Mas o primeiro contato é só uma conversa mesmo, né? E se o morador tá, a gente explica tudo e já marca essa inspeção. Se o morador não tá, a gente bate palma, se tiver campanha a gente aperta também, mas se o morador não tiver, a gente deixa um flyer e também um documento com o nosso contato e pedindo, por favor, entrar em contato para agendar a inspeção, para que esse morador consiga entrar por WhatsApp, ou por ligação, ou por e-mail, ou indo até a nossa sede e fazer o agendamento dessa inspeção e também tirar todas as dúvidas, porque às vezes a pessoa recebe aquele flyer, mas do que se trata? O que é o trato por Criciúma, né? Até o flyer tem uma explicaçãozinha, mas às vezes fica algumas dúvidas, então a gente pede para entrar em contato, né? E aí já agendando a inspeção também. Ah, entendi. Então, literalmente é batido de porta em porta para explicar sobre isso. Porta em porta, exatamente. Uhum. Tati, é possível a gente acompanhar um desses mutirões aí para trazer isso para nossa audiência também daqui do nosso podcast, mas claro também da Rádio Cidade em Dia, que é onde a gente traz todas as informações. Claro, com certeza. É um prazer para vocês verem também o dia a dia, né? Como é que a gente... O esquema é o mesmo, né? O mutirão ou a primeira visita que a gente vai fazer no imóvel é sempre o mesmo. Então, a gente vai lá, faz essa conversa com o morador, se ele tá em casa, se ele não tá, a gente deixa aquele documento. Então, o nosso prazo é para iniciar no final desse mês, então, a partir do bairro São Luís, esses mutirões, revisitando os imóveis que a gente já passou uma primeira vez, né, já fez essa inspeção, então, revisitando eles novamente e explicando o porquê que a gente está ali e orientando novamente a fazer essa correta conexão, visto que ele já está com essa irregularidade e o prazo já vencido, né? Mas dando uma nova oportunidade para ele fazer essa regularização. Mas, claro, será um prazer atender vocês. E quais os horários que vocês costumam fazer essas inspeções? A gente trabalha das 8 ao meio-dia e da 1 às 5, de segunda a sexta. É o dia inteiro? E isso, a gente trabalha... Na verdade, como é que a gente separa, né? No final do mês ou entre uma inspeção e outra, a gente faz entregas de comunicados, vai naqueles imóveis que a gente não passou nenhuma vez ainda. A gente trabalha nos sábados também, das 8 ao meio-dia, para aqueles imóveis, para aqueles moradores que trabalham em horário comercial e não conseguem atender a gente durante a semana. A gente atende também, então, nos sábados, das 8 ao meio-dia. A gente tem 5 equipes hoje, né, em atuação. Então, a equipe é composta por um técnico e um auxiliar. O auxiliar adentra ao imóvel, né, utilizando o corrente alimentício naqueles pontos que geram esgoto, enquanto o técnico fica lá fora verificando se esse esgoto diluído com corrente, ele chega adequadamente na caixa de inspeção. E aí, a gente tem essas equipes em atuação e fazendo inspeção, a gente trabalha mais ou menos com 6 inspeções cada equipe dia e quando tem um intervalinho entre uma e outra, né, ou quando não tem algum agendamento, a gente vai naqueles imóveis que a gente nunca foi, ou que a gente já foi uma primeira vez, mas não obteve retorno, né, a gente faz essas visitas também. E quais os bairros que vocês têm trabalhado mais aqui em Criciúma? A gente iniciou, então, no bairro São Luís, Santa Bárbara, Michel, depois a gente foi para Grande Próspera, Nossa Senhora da Salete, Jardim Maristela, São Cristóvão, a gente foi depois para o Pio Correia e Centro. Hoje, a gente está atuando mais com inspeções nos bairros Operária Nova, Pinheirinho, Vila Zulema, iniciamos recentemente também. Então, é um pouquinho de cada bairro, assim, a gente vai, termina num bairro, depois vai para outro. Então, a gente já passou em todos esses bairros, mas todos ainda têm alguma pendência. Todos ainda têm imóveis que estão com alguma irregularidade. Então, a gente vai iniciar no primeiro bairro que a gente atendeu, lá em 2022, que é São Luís, e aos poucos vai adentrando. Então, vamos iniciar lá, depois vamos para Próspera, depois Centro, depois Pinheirinho. Tati, vê que é um trabalho de formiguinha, né? Porque, olha só, começou em 2022, faz aí 3 anos, fazer 3 anos, e vocês ainda têm que voltar e revisitar esses locais. Exatamente. Como eu falei, né, existe uma taxa realmente muito boa de pessoas que se conscientizaram, né, e fizeram essa adequação no imóvel, mas existe aqueles que ainda resistem, vamos dizer assim, ou muitas vezes que até esquecem. Vou te falar que realmente tem gente que esquece, tem que fazer, mas deixa pra depois e quando vê já passou o prazo.
Então, ou também, existem moradores que a gente vai no imóvel realmente a primeira vez, né, fazendo essa explicação e agendando essa visita. Se a gente for numa primeira vez e esse morador, ele tá com alguma irregularidade, a gente fala, reforça, né, é o senhor que tem que entrar em contato, você que tem que fazer o agendamento conosco, a gente não vai voltar mais aqui. E o que acontece? Às vezes os moradores acham que a gente vai voltar. Eles ficam esperando vocês voltarem. Isso, aconteceu já várias vezes, né? Então, pode ser que alguns desses imóveis que ainda estão com irregularidade desde 2022 estão esperando uma nova visita nossa. Às vezes já tá até regular, mas tá esperando uma visita nossa, né? Então, também é mais um porquê da gente estar fazendo esse mutirão. Então, a gente vai nesses imóveis justamente para isso. Tati, e quem está nos assistindo aqui ou ouvindo também através da rádio, eu quero resolver essa situação, vai entrar em contato com quem? Vai falar com quem? Então, para tirar toda a orientação necessária, né? Tem dúvidas. Pode estar. O que eu indico é falar pessoal, assim, né? Que é mais fácil. A gente explica, a gente desenha. Então, pode estar indo até a nossa sede, tá? Na rua Vitor Luiz Anguski Sampaio, número 391, bairro Jardim Maristela. Que lá a gente tem um coordenador. Eu também tô lá. Tem, às vezes, os técnicos também estão lá para tirar todas as dúvidas, tá? Com relação à caixa de gordura, a conexão, como ela deve ser feita. Então, podem estar aí tirando todas as dúvidas. Ligando também ou mandando mensagem no 3413-6410, é o WhatsApp também. Tirando todas as dúvidas, pode mandar áudio, pode ligar também no telefone, que a gente vai atender e tirar todas as dúvidas, tá? Que é com relação a imóveis com problema de cota, que a gente também tem aqui imóveis porque o esgoto ele acontece por declividade, né? E aí a partir Explica pra gente aí, Tati, pra gente conseguir entender tudo isso que é muito complicado. O esgoto, ele não é por bombeamento, ele é por declividade, então ele só vai, né? O cano, ele é feito, né, com a declividade necessária para que esse esgoto ir. Só que tem imóveis que eles estão abaixo da cota da rua, que estão abaixo do nível da rua, certo? Sim. E esses casos, eles também têm que fazer a conexão na rede coletora de esgoto. Mas por declividade não dá. Então, ele faz por bombeamento. Então, ele vai bombear esse esgoto para ir até a caixa de inspeção da Casan. Com relação a esse bombeamento, a gente solicita que entre em contato com a Casan, que eles têm um fundamento maior para explicar um pouco mais sobre como funciona, né? Então, com imóveis que têm esse problema de cota, podem estar verificando lá com a Casan, tirando todas as dúvidas dele, como que funciona, como é que a bomba funciona, onde pode encontrar, que também é algo bem comum, vamos dizer assim, de encontrar. Então, podem estar indo lá na Casan também tirando dúvidas com relação à questão de conexão na rede coletora de esgoto, mas a gente também consegue atender dessa maneira. Tati, então é assim, ó, na verdade o morador é ele que tem que se ligar com o que está acontecendo ali na rede de esgoto dele e ir atrás de procurar aí os técnicos para saber se está tudo certinho ou não. Exato, a gente faz o primeiro contato, mas a partir daquele primeiro contato é tudo morador. Então, é um trabalho de parceria, vamos dizer assim, né? Nós e os moradores. Então, é um trabalho em conjunto, cada vez mais estamos atingindo esses moradores, a gente está se conscientizando, mas a busca é constante, né? Então, assim, a gente pede solidariedade que esses moradores ajudem os técnicos, gente. Entrem em contato com a gente mesmo, né? E qualquer dúvida, a gente está à disposição. Encontrou um técnico na rua, pode tirar as dúvidas com eles, ou já marcar uma inspeção também. Eles marcam na hora com vocês também, né? Eles têm ali as agendas. Então, assim, é um trabalho em conjunto. E essa inspeção é gratuita? É gratuita. Olha, a gente vai no imóvel quantas vezes for necessário, né? 1, 2, 3, ainda tá irregular, a gente volta ao imóvel. E todas as inspeções são gratuitas. O que é pago realmente é se existe alguma irregularidade dentro do imóvel da pessoa, aí precisa tem esse custo, né, de fazer essa regularização. Mas, assim, varia muito porque depende da irregularidade que o imóvel tem, né? Às vezes é só uma caixa de gordura, às vezes é só uma dimensão, às vezes é só um sifão, às vezes é só uma conexão de tubulação. Existem casos mais difíceis? Existem. Mas, às vezes, não é o bicho de 7 cabeças como as pessoas pensam, né? É algo mais simples, né? Então, assim, sem medo, né? Marquem a inspeção, a gente vai, conversa, orienta, tenta ajudar da melhor maneira possível para que a gente consiga cada vez mais atingir e regularizar o saneamento básico de Criciúma. Tati, eu quero agradecer você ter vindo mais uma vez, quero te agradecer, deu uma aula de saneamento básico aqui pra gente, muito bom conseguir te ouvir, alguém que tem propriedade pra falar sobre isso, pra estar explicando tudo pra gente aqui de Criciúma. Imagina, eu que agradeço, fiquei muito, muito feliz pelo convite e a gente tá à disposição, se tiver oportunidade, venha mais vezes com certeza. E a gente vai acompanhar um mutirão desse de inspeções e vai trazer essas informações pra vocês na nossa Rádio 89.1, lembre-se de se inscrever no nosso canal da Rádio Cidade em Dia no YouTube.
Esse foi mais um episódio do Cidade Comunidade. Até a próxima, pessoal.